encostei a toalhinha lá na fechadura do banco. Não tinha ninguém. Já era mais... Passou na fechadura. Passei na fechadura. Encostei a toalhinha lá. Falei, senhor, essa dívida vai sumir. Aí pegou... Mandou sumir a dívida? Mandei, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mandei sumir a dívida. Aí eu peguei, aí passou uma semana, eu fui lá no banco, né? Aí cheguei lá para consultar o gerente falou, você não deve nada. Tá aqui, ó. Aí, ó. Quem pagou? Jesus. Jesus paga a dívida, paga ou não paga? Esses dias um jornalista falou assim, Valdemiro mandou uma macumba na vida do Eduardo Costa. Me chamou de quê? Primeiro que eu não sou macumbeiro, né? Eu não mandei nada. Ele simplesmente, o cantor, disse que nós pastores somos mentirosos e enganadores e que deveríamos expulsar então o Covid. Que os demônios, eu falei, eu vou expulsar aqui, mas vai pra você aí. Ele falou besteira, me chamou de mentiroso, ladrão, não sei o que, enganador. Eu falei, eu vou expulsar aqui, mas vai cair aí. Dá uma olhada lá pra você ver. É complicado isso aí. É complicado. Então não se mete com a obra de Deus. Baixa a sua bolinha. Recolha-se. E respeita a obra de Deus. Se você não gosta, cuida da sua vida, eu cuido da minha aqui. E dá uma ligadinha aqui agora. Aliás, eu queria pedir que você também ligue para doar, para ajudar, para socorrer. Nós estamos com boa parte dos funcionários aqui em greve, inclusive da televisão. E a própria televisão precisamos saldar os compromissos. Eu preciso de 100 mil pessoas, façam investimento mínimo, né? Eu não vou nem chamar de proposta, eu vou chamar de oportunidades. Eu, se eu fosse você, eu não ficava de fora. Os 7 mil que não se dobram vão receber o carnezinho de 1.000. É o mínimo, né? Tem gente que vai fazer com 12, com 13, com 5. Isso aí chama visão empreendedora. Se você tem visão, então toma posse. Faz um voto com Deus. Fala, Senhor, eu vou assumir os R$1.000 por mês e o Senhor vai me prosperar abundantemente. Deus me deu um Jeep Compass a diesel e agora me deu essa caminhonete LTZ aí, 0 km. Eita Deus! Se alguns anos atrás você estivesse passando aleatoriamente os canais da TV, com certeza você iria ver esse cara aqui, com seu chapéuzinho de cowboy, pregando a palavra de Deus e pedindo doação para a igreja. Entender como a religião virou um dos maiores negócios da comunicação da nossa história exige que a gente olhe para os bastidores. No final dos anos 90, quando essas grandes igrejas tentavam ficar mais modernas, mais chiques e falar com a classe média, surgiu um enorme espaço vazio. Havia milhões de pessoas simples que não se sentiam representadas por esses discursos mais sofisticados. E foi exatamente aí que esse senhor encontrou seu espaço. Nessa época, a maioria desses pastores da TV tinha um jeito muito específico de pregar. Valdemiro Santiago seguiu, pelo menos no começo, por um caminho completamente diferente. Botou logo um chapéu caipira na cabeça, usava umas camisas mais simples e falava de um jeito com sotaque do interior paulista. Esse estilo de homem da roça, que parecia sofrido e humilde, era uma imagem. Era uma ótima forma de criar uma conexão imediata com o brasileiro comum. Na cabeça do fiel, o apóstolo era um deles, um que tinha vencido na vida. E ninguém fica gigante desse jeito, assim, do nada, sem antes entender como funcionam os bastidores da TV. E ele teve a melhor escola para aprender sobre isso. Por quase 20 anos, ele foi um dos principais nomes da IURD, a famosa Igreja Universal do Reino de Deus. Ele era um homem que lotava estádios, apresentava programas de rádio e tinha a maior audiência da TV. Foi ali, vendo de perto a liderança do Edir Macedo, que ele aprendeu como ter a atenção do público através de uma câmera, descobrindo o que as pessoas queriam e precisavam ouvir. Mas acontece que nesses lugares gigantes, o poder ele é concentrado em poucos. E esse excesso de carisma começa a incomodar quem tá lá no topo. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois de um monte de desentendimento interno sobre a administração e o controle de algumas áreas, Valdemiro foi desligado da Igreja Universal. Só que para ele, esse não era o fim da sua carreira. Em 1998, ele decidiu dar o troco e fundou a sua própria empresa, ou quer dizer, sua igreja, a Igreja Mundial do Poder de Deus. A ideia era simples: buscar o público que a Igreja Universal tinha deixado de lado quando tentava buscar essa galerinha mais rica e mais intelectual. Bom, e para fazer essa igreja crescer
ser rápido, Valdemiro sabia que precisava de uma coisa muito específica acima de tudo: tempo de tela na TV. Ele comprou horários de madrugada, manhãs inteiras, mais tarde ele acabou comprando grades completas de canais menores de emissoras mais conhecidas, como no caso da Rede 21 do Grupo Bandeirantes. Quando você tá por cima da carne seca, aí xinga a gente. Quando a coisa tá apertada, expulsa, vai. Durante 24 horas por dia, quem mudava de canal via as reuniões do Valdemiro, os testemunhos emocionantes e seus apelos de fé, mas manter aquela estrutura custava dezenas de milhões de reais todos os meses. Era uma máquina gigante que precisava de dinheiro o tempo todo para continuar funcionando. Tá, e como os dízimos já não eram suficientes para pagar essas contas absurdas, a igreja começou a criar formas diferentes de juntar dinheiro. Foi assim que surgiram os chamados amuletos da fé. Pagou a dívida. O homem foi lá pela fé dele, pegou a toalhinha abençoada, essa toalhinha que já ressuscitou até morto em nome de Jesus. O nome de Jesus que faz isso. E o povo sabe disso. E se eu quiser, eu ponho 5 milhões de pessoas na porta do SBT aí no seu programa, se você quiser. 5 milhões, você tá pensando que esse programa aqui é o quê? Então... Toalhas suadas do apóstolo, lenços ungidos, chaves simbólicas que prometiam abrir portas da casa própria. Tinham também uns tijolinhos de plástico que prometiam a mesma coisa. Você doava um valor específico que ele falava na TV e então recebia esses objetos maravilhosos em casa. Para quem tava no desespero, desempregado e com problemas de saúde, aquele pedaço de pano ou de plástico virava uma esperança de melhorar de vida. E acredite se quiser, a procura desses itens era um absurdo. Em janeiro de 2017 acontece uma coisa impressionante. Durante uma transmissão ao vivo em um de seus cultos em São Paulo, Valdemiro foi atacado pelas costas por um homem que estava com uma faca de cozinha. Ele foi atingido no pescoço e precisou ser socorrido às pressas. O caso que foi uma falha absurda na segurança acabou que foi usado para aumentar ainda mais esse mito em volta do pastor. Bom, ele sobreviveu e poucos dias depois ele já estava de volta no altar. Para quem era mais obcecado por ele, aquela sobrevivência era uma prova real de que ele era um homem protegido por forças divinas. Mas o crescimento da Mundial começou a incomodar a concorrência. A Igreja Universal, usando da sua rede de TV e seus programas de jornalismo, começou a mostrar o outro lado da vida do apóstolo. Exclusivo, novas revelações mostram que o patrimônio do apóstolo Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, é ainda maior do que já foi mostrado pelo Domingo Espetacular. As propriedades incluem mansão e apartamento num dos condomínios mais caros de São Paulo. 1, 2, 3 imóveis numa das regiões mais valorizadas do país. Um pequeno pedaço da vida luxuosa do homem que passou a semana repetindo coisas assim. Não tenho patrimônio, coisa nenhuma. Eu deu não. Teu não. Meu patrimônio é minha salvação. Esta escritura desmente o apóstolo, como revelou hoje reportagem exclusiva do portal R7. Os negócios do apóstolo já chamaram a atenção do setor de inteligência da Receita Federal e do Ministério Público de Mato Grosso, estado em que o líder religioso comprou no fim do ano passado esta imensa fazenda de quase 30 milhões de reais. Reportagens detalhadas mostravam que por trás daquele chapéu de palha, aquela camisa simples, existia um patrimônio gigantesco. Foram expostas imensas fazendas de gado, mansões e jatos particulares registrados no nome da família. Esse contraste começou a fazer muitas pessoas se perguntarem: será que a simplicidade que a gente vê ali no altar era real ou era só um personagem? Durante aquela famosa crise de saúde mundial de 2020, com os templos fechados por causa das regras de isolamento, a arrecadação da igreja caiu consideravelmente. Foi aí que Valdemiro tomou a decisão mais criticada de toda a sua vida. Ele apareceu em um vídeo oferecendo semente de feijão que, segundo ele, teria o poder de curar essa doença que estava assustando todo mundo. E para conseguir essas sementes, o fiel fazia a transferência bancária de um valor que, para mim, era algo bastante alto. O caso virou um escândalo nacional, o Ministério Público apareceu, rolou uma revolta na internet, a reputação e a credibilidade do Valdemiro sofreu o seu pior golpe até ali. A conta de ter tantas igrejas abertas e tantos horários de TV finalmente chegou, e a cobrança foi pesada demais. Sem fazer as reuniões presenciais para arrecadar as doações, a Mundial não conseguiu pagar os aluguéis dos templos. Aí teve uma avalanche de processos na justiça, um monte de dono de imóvel do Brasil inteiro entrou com ações de despejo contra a igreja. A gente estava vendo ao vivo a imagem de poder que essa igreja tinha ser destruída. E olha, sendo bem honesto, infelizmente ou não, no mundo de hoje, quem não aparece na TV ou no celular simplesmente deixa de existir. E foi isso que aconteceu com a Mundial. Sem dinheiro para pagar as parcelas dos contratos de transmissão, a igreja foi cortada da programação. O sinal de 24 horas que funcionava sem parar foi finalmente
desligado. Valdemiro tentou levar o seu público para as redes sociais e canais da internet, mas o perfil de seus fiéis, que na maioria são pessoas idosas, humildes e com pouco acesso à tecnologia, não conseguiu acompanhar essa mudança, fazendo a audiência cair ainda mais. Cara, é complicado que ao mesmo tempo que os templos estavam fechando e as polêmicas estavam aumentando, o estilo de vida da família continuava a mesma coisa e ainda foi vazada pra internet. As filhas estavam casando de forma extremamente luxuosa, viagens pros hotéis mais caros do exterior. Você entende que pra esse fiel, que geralmente é humilde, que muitas das vezes tira do próprio orçamento da casa pra ajudar a igreja, ver toda essa riqueza dos herdeiros do apóstolo gera um desgaste enorme. Ficou difícil de acreditar nesse discurso de sacrifício financeiro quando a própria liderança vivia nesse luxo absoluto. Ah, mas a crise chegou realmente no seu ponto mais crítico quando atingiu as pessoas que faziam essa igreja funcionar no dia a dia. Pela primeira vez na história recente das igrejas do Brasil, funcionários comuns, como operadores de câmera, técnicos de som, seguranças e faxineiros, decidiram não trabalhar. Eles fizeram greves e protestos na porta das igrejas, já que estava rolando tanto atraso nos salários, no vale alimentação e no 13º. Poxa, ver trabalhador humilde exigindo seus direitos na porta da igreja, justamente a que pregava prosperidade, foi um golpe de imagem muito difícil de recuperar. Juízes do país inteiro autorizaram a penhora e o leilão dos bens da igreja e do próprio Valdemiro para pagar essas dívidas. Templos imensos foram a leilão por valores muito abaixo do que valiam, contas bancárias foram bloqueadas e até aviões particulares foram apreendidos. Toda aquela blindagem jurídica e o respeito que ele tinha já não funcionavam mais para conter a cobrança dessas dívidas. Você tá ligado que o comportamento de quem consome esse tipo de conteúdo religioso sempre muda com o tempo, né? Aquele estilo de culto dos anos 90 e anos 2000, cheio de barulho, de grito, de revelações meio dramáticas e um show físico, começa a cansar, começa a ficar meio que saturado. E tem a questão também que começa a aparecer esses pregadores mais moderninhos, principalmente na internet, que traz uma abordagem mais atual. Com que de alguma maneira miraculosa Deus colocará dinheiro na sua conta. Mas não. Até porque dentro de uma crise financeira, por mais que o dinheiro seja um agravante, não é a nossa maior preocupação, mas é o que ela lhe causa na nossa vida. Eles começaram a falar sobre inteligência emocional, produtividade, sucesso profissional e mentoria de negócios, e hoje em dia isso atrai muito mais. Para as novas gerações, o formato do Valdemiro ficou muito datado e muito sem graça. No final das contas, as promessas que eram feitas na televisão contrastavam demais com a realidade das pessoas. Era um monte de campanha de arrecadação que insistia que doar dinheiro ia trazer a riqueza imediata. A gente analisa a história da Igreja Mundial e fica claro que a atenção do público é um recurso muito precioso, mas também é muito instável. E tentar competir com as redes sociais coloca o apóstolo numa disputa de atenção com youtubers, influenciadores de humor e outras igrejas muito mais conectadas. Tudo bem que a Igreja Mundial ainda vive, beleza, mas ela é só uma sombra do gigante que ela já foi. Aquela que inclusive já foi uma grande ameaça para igrejas maiores. Decidir não comprar o próprio canal de TV e ficar dependente do aluguel de horário foi um dos maiores erros do Valdemiro, porque já tinha um monte de outras igrejas que compravam seus canais, já garantiam a segurança, e esse modelo da Mundial, focado em aluguel temporário, deu ruim na primeira crise. Porque sério, não dá para manter esse monte de contrato que é absurdamente caro. Ele perde a voz na TV de uma forma muito rápida e deixa o seu público órfão dessa programação. E só de pensar que no auge do poder o cara era procurado por políticos de todos os partidos que queriam aparecer do seu lado, que era a garantia de votos de milhões de fiéis. Mas o poder na política, obviamente, só dura enquanto tem audiência. Conforme a igreja vai perdendo espaço e se enrolando em processos judiciais, esses políticos profissionais vão se afastando, é óbvio. Para eles compensa muito mais manter alianças com os líderes que já estão em alta na internet. Isso acaba deixando o apóstolo longe dos poderes de Brasília. E como se já não bastasse toda essa zica do lado de fora, a pressão interna também estava complicada. Nos bastidores da Mundial, a imagem da família unida mudou para um cenário de briga por poder e controle de contas. Surgiu um monte de boato de briga entre Valdemiro, suas filhas e até ex-membros da família que tinham cargos na direção. Essa quebra de harmonia na cúpula da igreja enfraquece demais os negócios. Mostra uma crise que, além de financeira, era também de confiança. Justo daqueles que deveriam liderar. Uma igreja desse tamanho não é feita só com um cara específico no topo, mas sim com milhares de ajudantes espalhados pelo país. Agora, com salários atrasados, as igrejas fechando e a pressão crescendo, muitos desses pastores e obreiros da base da Mundial decidiram simplesmente pular do barco. Alguns saíram silenciosamente para abrir suas próprias igrejas, outros estavam aceitando os convites de igrejas concorrentes. Essa perda de pessoas que faziam o trabalho de campo deixou o restante dos templos vazios, sem liderança e sem forças para continuar. Tem outras igrejas
igrejas de tamanho médio, com propostas visuais muito mais ligadas às novas tecnologias, elas estão começando a ocupar fisicamente os bairros que a Mundial tá fechando. E esses concorrentes não usam a velha tática de gritos e um monte de encenação na TV. Eles focam no ambiente digital, no acolhimento de pequenos grupos, na conversa direta. Então eles acabam conquistando de forma muito sutil as pessoas que se sentiam desamparadas após esse colapso da Mundial. Eu acho que tudo que depende de um grande show para se manter de pé acaba que precisa lidar com as consequências quando as luzes se apagam. A história de Valdemiro Santiago é um exemplo perfeito de como a fama, a influência e o poder financeiro podem subir e descer de forma muito rápida no Brasil hoje em dia. Ela mostra que nenhum líder, por mais carismático e por mais popular que ele seja, consegue passar por cima das regras básicas da economia, das leis trabalhistas e das mudanças tecnológicas. Beleza, o espetáculo da Mundial continua, mas hoje em dia com luzes muito mais baixas, deixando uma lição muito clara sobre os limites da fama e do poder de influência sobre a fé das pessoas. O primeiro homem que aparece falando sobre a toalhinha que ele passou lá no banco e as contas foram pagas, deve ter recebido uma oferta pelo apóstolo Valdemiro para mentir. Mas esse testemunho passa muita credibilidade e com certeza o apóstolo do engano lucrou muito com isso. Gustavo Lima falou que os pastores são mentirosos e enganadores. Parabéns, você falou a verdade. Se os pastores e padres falarem a verdade, eles vão dizer que o seu sacerdócio hoje é ineficaz, é obsoleto, já que em Hebreus está escrito que o sacerdote, o sumo sacerdote, todo ano entra no santuário com sangue de bodes para a propiciação de pecados do povo. Mas o Messias, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, entrou uma única vez no santuário propiciando a eterna redenção. Então agora rasgou o véu, abriu a porta. Nunca mais se precisa de sangue para expiação. O sangue dele resolveu o problema. Shaul, chamado de Paulo, escreveu para Timóteo e disse: há o único Deus e o único mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Então, acabou. Se os pastores disserem, nós não somos mediadores, não há mais sacerdotes no dia de hoje. E em João capítulo 10, Jesus disse, eu sou o bom pastor, o resto é ruim. Todos os que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores. Aí Pedro foi mostrar os novos pastores no templo. Ele falou, isso aqui é covil de salteadores. Não disse que era casa de Deus. Aí ele vai ameaça, ele fala com o Tiago Lima, o Valdemiro, e diz assim, não se meta com a obra de Deus. Mas o que é a obra de Deus? Digamos assim, Deus, além de criar tudo, Deus fez uma obra. Enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E ele já deu a vida e disse, está consumado. Pronto, a obra foi feita. Qual é mais a obra de Deus? Não tem. Não tem outra obra para ser feita para Deus. Um mestre da lei perguntou a Jesus, ele disse, a obra é você acreditar naquele que foi enviado por Deus. Pronto, a obra já foi feita. Mas se você quiser fazer algo mais para Deus, se der um vestido, Deus não veste, se der uma comida, Deus não come, mas se der para o carente, Deus recebe. Salomão disse, quem dá ao pobre empresta a Deus. Então essa é a obra. Agora, a obra que o Valdemiro está falando é a obra dele, não é do Pai. Aí o Valdemiro diz, olha, cuida da sua vida que eu cuido da minha. Não, o Valdemiro cuida da vida de milhões de pessoas. Ele influencia a vida das pessoas, faz propaganda e aliena essas pessoas e vai dar conta por essas pessoas. E quando a gente fala sobre ele, as pessoas dizem, por que você não cuida da sua própria vida? Eu estou cuidando da minha vida. Mas ele devia fazer o mesmo, ele está cuidando da vida de milhões espalhados pelo mundo. Né? Há 20 anos atrás tinha, parece-me que 5.000 templos, entende? São pessoas que estão lá. Ele dita as regras, as normas, a cartilha. Uma cartilha, inclusive, muito herética, baseada em indulgências, em venda de objetos, de coisas. Né? Ele fala assim, um propósito, um investimento, semente, oportunidade e até uma visão empreendedora. Isso é tudo mentira. O propósito, qual é o propósito que a pessoa tem referente a Deus, ao Criador? Um propósito para levar dinheiro para o Valdemiro, para um propósito. Não é porque a pessoa quer receber algo e vai oferecer. Mas Elimas, o mágico, Simão, umas pessoas procuraram Paulo e Pedro
e foram castigadas. Um deles ficou cego, querendo comprar o dom de Deus, oferecendo alguma coisa. Paulo disse, você está acreditando que o dom de Deus é comprado por dinheiro? É o que Valdemiro vende. Então o que ele é? O que está escrito em João capítulo 10. Ladrão e salteador. E o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Mata a fé das pessoas, rouba as pessoas, usando a Bíblia, e destrói a vida emocional das pessoas. As pessoas, tem delas que passam 30, 40 anos sendo enganadas, depois descobriu de uma forma traumatizante que estava sendo alienada por essas pessoas, né? Então, o propósito é ele comprar mais fazenda, comprar mais aviões, né? Investimento. Não, se você quer fazer investimento, procure uma coisa que você invista suas moedas, mas entregar para Valdemiro, comprar mansões, comprar fazendas, fazenda de 30 milhões. Não é investimento para você, é investimento para ele. Semente. Ah, semeia aqui. Não, a semente que a gente planta na terra, que Deus prometeu em Malaquias 3,10, que derramaria uma bênção, água para produzir mais semente, para dar pão a quem tem fome, é simbolizada também pela palavra de Deus, que é a semente. O que Valdemiro, o que Silas Malafaia, o que o Edir Macedo, o que João Ribe Pagliarim, o que R.R. Soares, Agino Duque, Leonardo Salles, e mais meia dúzia de porcos, de lobos, de chacais, de lixo humano, o que eles falam é heresia, não é a verdade, né? Oportunidade. Não, a oportunidade dele comprar mais uma fazenda. Ele chega a dizer um dia assim, se eu quiser comprar uma fazenda agora eu compro, porque eu posso. O Valdemiro, né? Visão empreendedora. Não, um bom empreendedor, ele investe em algum produto que ele possa vender, que ele possa lucrar. Mas esse material do Valdemiro é invisível e só serve para ele. Tipo assim, você quer receber alguma coisa, dê dinheiro para ele. E aí, ele dá para quem dinheiro para receber algo? Não, ele não dá para ninguém. Investe na família. Então aí você vê que é uma enrolação, uma enganação. Mas você vê há muitos anos, você está aí porque você é ruim. Desculpa a expressão, eu não estou generalizando. Mas se for ver, deixou o Messias e foi servir homens. O capítulo 1 de Romanos diz que serviram mais a criatura do que o Criador. Você vai ver lá, é igual a Aparecida do Norte, é igual a Roma, é uma romaria, é uma idolatria, é iniquidade. Esse sujeito vai ouvir o Messias dizendo, aparta-te de mim, você pratica a iniquidade. Quer dizer, ele já é um dos anticristos, como foi dito que já tem vários anticristos aqui na terra. O falso profeta está para chegar em Israel, que eles rejeitaram o Messias, mas Jesus, o Messias, Yahushua HaMashiach falou, eu vim em nome de meu Pai e não me receberam, mas se outro vier no próprio nome, recebereis. Ele diz assim, olha, ele põe palavra na boca dos fiéis. Eu vou assumir R$1.000 por mês e Deus fará prosperar abundantemente a minha vida. Não, o Deus da barganha, da troca, do negócio, é o Deus de Balaão. O Criador não faz isso. Ele não negocia. Ele já deu tudo pela fé, né? Somos herdeiros dele. Milagres falsos. As pessoas, elas acreditam. E o milagre acontece na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, magia negra, em todo lugar. Vocês lembram que a história diz que lá no Egito, Arão e Moisés estavam juntos. Moisés pegou a vara de Arão, jogou no chão, transformou-se numa serpente. Os bruxos do faraó também, os magos, jogaram as varas e se transformaram em serpente. Só que a serpente de Moisés engolia a serpente dos magos, né? Nessa narrativa, nessa história, que na verdade é uma mitologia, né? Que eu sempre acreditei que fosse verdade, mas é uma mitologia. É só pesquisar para saber. Aí você vê que o milagre teria acontecido lá também, né? Aí Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Aí eu queria ajudar Jesus, eu novo convertido, Jesus, por que o Senhor não falou? Tudo é possível quem crê no meu nome, destacando, porque as pessoas vão crer em qualquer coisa, mas é. Então assim, quem faz o milagre é o Criador, quem permite é o Criador. Então ele permite embaixo de uma árvore, andando no caminho, em qualquer lugar, inclusive até dentro de um templo, permite acontecer. Mas isso não valida que ele está ali presente, que está certo. Porque ele falou, o Messias falou para a samaritana, o dia já veio e a hora chegou. E a hora é esta, 2026 anos antes, ano Domini, ano do Senhor. Ele disse, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Não é no templo e nem no monte, é em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que os verdadeiros, quer dizer, os que estão no templo com Valdemiro, com Macedo, são os falsos adoradores. Na verdade, eles foram induzidos a isso. Mas quando essa verdade chega, que eles abrem a mente
e querem continuar, aí já vão para outro departamento. São transferidos para o presídio de Apocalipse 21 e 8. Mas quanto aos covardes, aos idólatras, aos homicidas, aos adúlteros, a parte que eles cabem no lago que arde com fogo e enxofre. Quando você conhece a verdade e continua seguindo esses homens, você merece mais o fogo do inferno 2 vezes mais do que eles. Mateus 23, Jesus disse, vocês percorrem terra e mar para fazer um prosélito, para depois de os haver feito, o fazeis merecedor do fogo do inferno 2 vezes mais do que vós. Abreviando aqui, o Valdemiro apareceu com aparência de humildade, né? Um afrodescendente, ali, aquele negão, como a gente fala aqui no Ceará, simples, chapéu na cabeça, a cara de sofredor. O meu irmão mais velho, eu era pastor em algumas cidades, na cidade de Hererê, aqui vizinho a Iracema, região Jaguaribe. E eu vim um dia, ele disse, olha, eu não sou evangélico, nunca fui, né? Mas tem um cara que eu sou fã desse cara. Aí falou sobre o Valdemiro. Aí a partir daí eu já comecei a falar, mas tem muita falcatrua, eles enganam, né, e tal. Enfim, aí ele até explodiu e falou, não, eu sei que todos eles roubam mesmo, e são ladrões, não sei o quê. Começou a falar isso, né? Não sei o que ele quis dizer com aquilo. Eu não estava nem acusando nem nada. Estava falando a verdade. Nem sou réu para ser acusado e nem sou juiz para julgar ninguém. A palavra deles em Mateus 7, para não julgar segundo aliás, diz para não julgar, para não ser julgado. Mas depois o Messias fala, não julgue segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Qual é a reta justiça? É a palavra, não seria? Baseado na fé, seria a palavra? Julgue pela palavra. Por isso que diz assim, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. É para examinar, não é só ler superfluamente. Se você for ver os textos que os líderes usam, eles ensinam o contrário do que está no texto, eles não falam a verdade. Aí ele menciona que a toalhinha, que está escrito lá na toalhinha, grande templo dos milagres, que essa toalhinha já ressuscitou mortos. Mas como? Se é no grande templo dos milagres que tinha a toalhinha, que se Jesus disse, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não é no templo, no grande templo dos milagres de Valdemiro, e não é no Monte dos Samaritanos, que também havia um templo. É em espírito e em verdade. Então já sabe que quem estava com Valdemiro não estava sendo verdadeiro adorador, que o Messias disse. Os verdadeiros, o Pai procura esses verdadeiros e adora o Pai em espírito. É aqui, ó. É no cérebro, na mente. Ele diz assim, ó. Ele mentindo disse, não tenho patrimônio nenhum. Meu patrimônio é a minha salvação. Não. Seu patrimônio aqui na terra, já recebeste tudo aqui. Ele tem 5.000 maracanãs de fazenda de gado. Ele tinha 7 aviões há 10 anos atrás. Tinha apartamento de 2,5 milhões, outras mansões de 4,5 milhões e muito patrimônio. Aí ele registra uma igreja mundial. Ele cria um CNPJ e registra, ele é o fundador, o presidente, o dono da igreja. Aí ele cria uma personalidade jurídica, né? Aí ele recebe tudo em nome da personalidade jurídica. Aí digamos que ele cria uma editora anexada à instituição, ele é da igreja, é dele, quem manda na igreja é ele, quem manda na instituição é ele. Aí ele se vincula a um banco na instituição que é dele, tudo é dele. Então tudo que ele quer ele compra usando o dinheiro da instituição dele. É igual a Fundação Bill e Melinda Gates, é igual a Fundação Kennedy ou a Fundação Clinton, a fundação que os caras que têm dinheiro, eles usam a fundação para eles pagar os próprios impostos para a própria fundação dele, para não pagar para o governo. E aí eles usam essa fundação para fazer o que quer. Bill Gates usou a dele para fazer covardia com os africanos, né? Oferecer coisas que contaminassem a vida deles. Deixa eu concluir. Aí ele fala assim, não, eu não tenho patrimônio nenhum. Aí, aqui ali, não, eu preciso de ajuda para pagar o programa. Aí compra a fazenda de 33 milhões. Não é patrimônio, né? Então, se Amado Batista e esse Tiago Lima, o cantor, e se outros têm essas fazendas, Amado Batista, porque é um cantor antigo, desde que eu era criança, eu nasci ouvindo Amado Batista, e aí o Tiago Lima, de repente, canta também, faz sucesso, mas também aí se envolve com jogos, não sei, esse pessoal usa a cabeça para gerar muito dinheiro, né? O Valdemiro dá para ensinar eles, né? E o Valdemiro usando a fé, usando o nome de Jesus, abraçando pessoas, mas os que recebem milagres, recebem em qualquer parte, é uma questão de fé pessoal, mas se dependesse do Valdemiro, ninguém recebia milagre nenhum, porque ele não prega o evangelho verdadeiro, só prega heresia.
Eu provo o que eu estou falando. Tudo o que ele fala, que ele ensina, é igual o Silas Malafaia e o Edir Macedo. É tudo o contrário da Escritura. Eu estou falando da Escritura. Eu não estou dizendo a minha opinião, o que eu acho. Não. Eu não tenho nada contra ele. Não sei o que ele come. Não sei nada da vida dele. Mas enfim, vocês viram o vídeo. É isso. Diga nos comentários o que vocês acham. Se gostou, dá um like e compartilha com seus amigos. Assim como eu estou compartilhando do canal do Arona, para vocês verem esse conteúdo desse moço, muito bom. Assim você pode compartilhar com alguém também. Forte abraço, estamos juntos.